Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Boa sexta-feira para você que tá me assistindo. Deus abençoe seu dia. São Paulino e São Paulina finalizando mais uma semana, né? Chegando perto de um fim de semana que seja de muitas bênçãos para todo mundo que está me assistindo aí, tá bom, galera? Vamos começar, obviamente, falando sobre o jogo de ontem, né? Partida de estreia do São Paulo pela Sul-Americana, jogo fora de casa contra a equipe do Ayacucho e os primeiros 3 pontos do São Paulo na competição, né, não, galera? São Paulo volta da viagem para o Peru com os 3 pontos na bagagem, o que é aí o mais importante, obviamente. Antes de tudo, queria pedir desculpa para vocês porque eu não consegui assistir a partida, né? Assim como eu sempre faço uma análise pós-jogo, troco uma ideia com vocês, peço comentários, opiniões para ver se a gente concorda ou se discorda, não tem problema nenhum, cada um tem seu ponto de vista, né? Então, esta análise hoje, infelizmente, vou ficar devendo, então mais uma vez, desculpa para vocês, não consegui assistir o jogo, teve um probleminha na minha família, né? Acabei que não consegui assistir o jogo, vi algumas partes só, né? Mas algumas partes avulsas, o que não é suficiente para fazer uma análise completa do jogo, né? Mas falando sobre algumas coisas que eu vi, que eu troquei uma ideia com a galera nas redes sociais depois, o São Paulo venceu por 3-2, né? Fora de casa, um jogo que muitas das vezes, né, beirou ali um desastre, né, uma catástrofe assim para o São Paulo, né, porque a gente enfrentou uma equipe que é considerada, né, um adolescente, vamos dizer assim, o Ayacucho, que foi inaugurado aí, vamos dizer assim, né, em 2008, né, uma equipe muito jovem, né, uma equipe muito recente, que é de uma região com altitude realmente muito alta, uma das mais altas aí que temos nas competições internacionais, 3.300 metros, mas ontem o jogo não foi na altitude, né, o jogo foi em Lima, que é no nível do mar, capital do Peru, sem torcida, né? Tá tendo muitos problemas, assim como eu trouxe para vocês nos últimos dias, nos últimos vídeos também lá no Peru, por conta do aumento do preço da gasolina, muitas manifestações, o jogo inclusive foi sem torcida, então muitos problemas, mas o São Paulo, como eu falei, saiu de lá com a vitória. Foi um jogo complicado, o São Paulo saiu na frente, acabou levando a virada, depois empatou, tudo isso nos primeiros minutos e depois só no finzinho do jogo, só no final do jogo que o Luciano marcou o gol da vitória, né? O que foi o 3-2 aí, um gol de pênalti, decretando aí realmente os 3 pontos, que é muito importante para o São Paulo nesta fase da competição, né? Porque é um grupo com 4 times e só passa o líder do grupo, né? Só passa a primeira equipe, não é que nem a Libertadores, por exemplo, que passa pro mata-mata os 2 primeiros do grupo, né? Nesta competição da Sul-Americana só passa realmente o melhor time do grupo, né? Então, muito importante, já que o outro jogo entre Jorge Wilstermann da Bolívia e Everton do Chile terminou empatado, né? Então, São Paulo saindo na frente, próximo jogo do Tricolor no meio da semana na Sul-Americana, tá bom? Próximo jogo no meio da semana contra o Everton no Morumbi. Pelo Campeonato Brasileiro, antes disso, jogaremos no domingo, São Paulo e Atlético Paranaense às 19 horas, também no Morumbi, também estreia, né? São Paulo vai estrear pelo Campeonato Brasileiro com uma equipe diferente, né? Com uma equipe titular diferente do que vimos ontem, né? E eu vou falar a verdade para vocês, muitos dos jogadores que jogaram ontem podem ser titulares. O Rogério Ceni precisa rever isso aí, né? Entrou com uma escalação que pode ser considerada alternativa, né? A gente pode considerar aí na zaga Arboleda, Miranda, na esquerda o Reinaldo, no meio-campo Luan, né? Então no ataque Rigoni, Luciano, jogadores que com certeza eram titulares há um tempo atrás e com certeza podem ser titulares sim do São Paulo no decorrer do Campeonato Brasileiro. Para quem assistiu o jogo, para quem acompanhou o São Paulo, né? O que poderia, como eu falei, ter sido um desastre, o São Paulo saiu com os 3 pontos. Obviamente não foi das melhores atuações, de acordo com as informações que eu vi, mas o importante aí é os 3 pontos. Quero saber a opinião de vocês, quem que foi o melhor da partida? Vi muita gente falando sobre o Luciano, que decidiu mais uma vez pra gente. Quem foi o pior pra vocês? Vi muita gente também criticando o Volpi, mais uma vez inseguro no gol, mais uma vez falhando, né? Quando o jogo estava empatado, ele falhou outra vez numa saída de escanteio que poderia ter sido aí, por exemplo, um terceiro gol do Ayacucho do Peru e poderia complicar ainda mais a vida do São Paulo, né? Já que o São Paulo só foi fazer o gol lá no finalzinho, poderia ter dado uma circunstância aí totalmente diferente para a partida, né? Então realmente é muito complicado a gente fazer uma análise assim, né? Mas
Como eu falei mais uma vez, o importante são esses primeiros 3 pontos, começar a competição com o pé direito. Próximo jogo no Morumbi, se Deus quiser, a gente tem mais uma vitória, então a gente já dá mais um passo aí para a classificação. Quero saber como que foi aí a expectativa de vocês para essa estreia e como que foi aí a partida para todo mundo que tá me assistindo, fechou? Deixe seu comentário aqui embaixo pra gente ir para a próxima notícia. Próxima notícia, vamos falar sobre o interesse do São Paulo. O Tricolor tá interessado na contratação de um zagueiro, isso não é novidade para ninguém, mas hoje eu trago um nome aqui que eu já trouxe para vocês, né? Mas só pra gente estar trocando ideia, porque agora é uma notícia realmente atual. São Paulo está interessado na contratação do zagueiro Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, zagueirão de 26 anos, 1,91 m, então corresponde à expectativa aí de altura do Rogério Ceni, né? Um time mais alto, um zagueiro que o São Paulo procura, que pode chegar para ser titular, e a negociação é vista com bons olhos de ambos os lados, tanto São Paulo, tanto Atlético Mineiro, e eu vou falar por quê. O São Paulo está interessado, obviamente, num zagueiro, então por si só já seria uma boa contratação. O Atlético Mineiro vê com bons olhos a saída de um zagueiro que perdeu espaço, né? O Atlético Mineiro, esta temporada, contratou o Godin e teve o retorno do Júnior Alonso. Inclusive, nessa última partida do Atlético Mineiro, nesta semana de Libertadores, a dupla de zaga foi Júnior Alonso e Godin, que cá entre nós é uma das melhores duplas de zaga do futebol sul-americano, né? Godin, zagueiro de Copa do Mundo, Júnior Alonso também defende sua seleção paraguaia, então realmente uma baita de uma dupla de zaga, e aí o Igor Rabelo acabou perdendo posição. Acontece o seguinte, o Igor Rabelo tem contrato até o fim deste ano com a equipe do Atlético Mineiro, ou seja, a partir de junho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O São Paulo quer o zagueiro para imediato, para essas competições, vai iniciar o Brasileiro, a gente estreou na Sul-Americana, no fim do mês tem Copa do Brasil, então o São Paulo já busca o zagueiro para integrar o elenco. Mas a janela de transferências fecha terça-feira, dia 12, né? Hoje é dia 8, se eu não estiver muito enganado, e terça-feira, dia 12, fecha esta janela. Até o momento, os empresários e o clube falam que ainda não foram procurados pelo São Paulo. Mas isso aí é conversa de mundo do futebol, vocês sabem, né? Quando o cara fala que não, é sim, quando fala que sim, é não. Muitas das informações são sempre desencontradas. Mas o São Paulo busca sim esse zagueiro e é visto com bons olhos as negociações por ambas as partes, como eu falei. O Atlético Mineiro pensa aí em uma economia de cerca de 4 milhões de reais em salários, tendo em vista que ficaria com o jogador até o fim do ano, e o São Paulo pensa em contar com o zagueiro aí, fechando um negócio o mais rápido possível. Para todo mundo que perguntou, o Tietê está envolvido na negociação? Não, o Tietê está emprestado até maio, mês que vem para a equipe do Atlético Mineiro. O time mineiro tem opção de compra, mas aparentemente não vai exercer. Inclusive, eles estão atrasando aí o pagamento da transferência do empréstimo aí, tá bom? Mas são negociações totalmente distintas. O Igor Rabelo pode vir para o São Paulo e o Tietê pode voltar para o São Paulo com o fim do seu empréstimo, tá bom? Então, galera, quero saber a opinião de vocês. Acha uma boa contratar o Igor Rabelo? Zagueiro tá em fim de contrato aí, 26 anos, jogou no Botafogo, joga no Atlético Mineiro. Quero saber a opinião de todo mundo que tá me assistindo aí. Você acha uma boa contratação? Deixa nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião. Galera, eu trouxe para vocês uma notícia hoje um tanto quanto diferente, né? Eu trouxe mais uma curiosidade e eu quero estar trocando essa ideia com vocês, né? Esse ano de 2022 vai completar 30 anos do primeiro Mundial do São Paulo, lá em 1992, mais precisamente dia 13 de dezembro de 1992, o São Paulo venceu a equipe do Barcelona por 2-1 de virada, com 2 gols do Raí, né? Um dos ídolos do São Paulo Futebol Clube, e realmente foi um momento muito marcante, né? Depois São Paulo acabou vencendo em 93, em 2005 é o único tri mundial aqui do futebol brasileiro, então tem que respeitar. Isso aí é história e a gente sempre tem que respeitar a história de um dos maiores clubes do mundo, né, que é o São Paulo. Então eu trouxe esse dado aqui pra gente estar trocando essa ideia. Eu não era nascido, eu nasci em 98, então em 92 eu não era nem nascido ainda, assim como muitas das pessoas que estão me assistindo, mas obviamente também tem aquela galera mais velha que assistiu, que acompanhou, que torceu e que comemorou muito com aquele título de 92. Pra quem tá me assistindo que era nascido, conta pra gente aí como que foi a expectativa. Falando sobre Mundial, eu lembro um pouco de 2005, né? Eu era um garotinho, um alemãozinho, tinha 7 anos, mas eu lembro bem da festa, da comemoração. Mas, como eu falei, tem muita gente tem uma garotada mais nova aí que ainda não teve a oportunidade de ver o São Paulo campeão mundial, e se Deus quiser, a gente vai ser muito em breve, né? Então, pra gente estar comemorando isso aí mais vezes. Eu trouxe esses dados, essas curiosidades, porque o São Paulo está disputando hoje, né, de acordo com a sua grandeza, de acordo com o seu tamanho, com a sua camisa, né, um torneio secundário, né? O São Paulo, que sempre disputou Libertadores, que disputou e foi campeão
campeão do Mundial, assim como a gente está falando, o São Paulo iniciou ontem a sua trajetória na Sul-Americana, que é um torneio secundário nessas competições internacionais. Assim como também está o Barcelona. O Barcelona não estava, né, nas suas melhores fases e está disputando um torneio secundário lá na Europa, né? O Barcelona jogou ontem pela Liga Europa, né? Então eu trouxe para vocês aí uma curiosidade, né? Os dois times que disputaram o Mundial há 30 anos atrás, hoje disputando torneios secundários, com ídolos no comando, né? O São Paulo com o Rogério Ceni, se não for o maior ídolo da história do clube, é com certeza um dos maiores. O Barcelona sendo agora comandado pelo Xavi, que se também não for o maior ídolo, com certeza está naquela primeira prateleira de um dos maiores ídolos, né? Então são algumas semelhanças aí, né? O São Paulo apostando muito em garotos da base, né? A gente pode citar diversos garotos de Cotia no time principal do São Paulo, no time profissional. Barcelona também, então foi algumas curiosidades que eu trouxe aí que eu achei muito interessante, né? O Barcelona agora se reconstruindo com o Xavi, né? Saiu da 9ª colocação do Espanhol para chegar à vice-liderança, goleou o Real Madrid em um clássico. O São Paulo também, na época da saída do Hernan Crespo para a chegada do Rogério Ceni, também tentando chegar em um momento aí de se reerguer. Clubes com uma grande dívida financeira, né? O Barcelona, inclusive, eu tive informações aí que o Barcelona, se eles fossem, né, realmente uma empresa, o Barcelona teria falido, né? Mas o mundo esportivo, o mundo do futebol é realmente umas situações diferentes e o Barcelona agora tentando se reerguer, né, galera? Então, alguns torcedores do São Paulo torcem no futebol europeu também para o Barcelona. Então, eu conheço algumas pessoas próximas, né, que tem essa torcida, né? Então, eu vou fazer alguns quadros aí para vocês trazendo algumas curiosidades, né? Como eu falei, 30 anos daquela primeira conquista do Mundial. Beleza, galera? O vídeo vai chegando ao final, mas ó, não esquece de dar uma moral pro nosso trabalho aqui. A gente está trabalhando arduamente, independente de todos os problemas. Todos os dias tem vídeo novo para você. Então, ó, dá essa moral. Você que é novo, se inscreva, ativa o sininho, porque você vai receber conteúdos diários e exclusivos com as principais informações do São Paulo Futebol Clube. Para você que está acostumado com a gente, está todo dia acompanhando aqui, dá aquela moral também, não esquece de deixar seu like, seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei, fechou? Volto amanhã com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço, valeu!